Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos sentir a presença dos guardiões adentrando os nossos lares com muitas espirais, com muitas tochas, trazendo toda a proteção para que possamos ter uma tarde de estudos com serenidade. Nesse instante, sentindo esta proteção, nós vamos, nesse instante, buscar a sintonia de Ruiz, Eliamar, Maria Amélia, Cíntia, Cássio. E que esses irmãos tão queridos possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, onde nos unimos com todos os espíritos que estão estudando juntamente conosco. Que seja uma tarde onde possamos expandir os nossos sentimentos e a expansão da nossa consciência, para que possamos ter uma compreensão melhor da nossa evolução. Que seja uma tarde de paz, de estudo, de equilíbrio, de muita fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Capítulo 11, na ala dos médiuns em recuperação. A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. O Livro dos Médiuns, capítulo 17, item 220, questão 14. A faculdade mediúnica, tá? Então tá. Se todos entenderam, bora. Capítulo 11. O que chamou a atenção? Eu não marquei nada. A única coisa de interrogação que eu coloquei, os soldados Exus são os guardiões? Podem ser. Isso que me chamou a atenção. De resto, eu fui lendo a conversa, o diálogo deles. Então já podemos passar para o capítulo A do Leda segundo? está falando, mas está desligado o microfone. Perdão. Eu marquei um parágrafo, mas porque chamou atenção, não é? Nos dois núcleos de trabalho se verificava o que poderíamos chamar de mediunidade social, um extenso Onde está laço. isso, Leda? Na outra página. Na outra página. Ah, tá. Show? Achei. Uhum. Nos dois núcleos de trabalho se verificava o que poderíamos chamar de mediunidade social, um extenso laço entre o povo e os espíritos, um vínculo libertador entre a dor de muitos e as fontes sagradas e curativas da imortalidade da alma. As pessoas em ambas as casas dilatavam o contato com as almas do além, seu patrimônio de fé e esperança em Deus e na vida. Está falando aqui da casa espírita que eles frequentavam? Então aqui eles colocam assim, eram como a casa do caminho dos tempos atuais. Tempos atuais, A casa do caminho era isso na época de Jesus. Era um ambiente onde as pessoas iam, onde os apóstolos ficavam, e ali eles pregavam e ajudavam as pessoas na alimentação, em tudo. Então, aqui ele quer dizer isso. Se nos dois núcleos de trabalho se verificava que poderíamos chamar de mediunidade social, que é a casa que vai auxiliando as pessoas, né? E geralmente, quando se tem casas nas periferias, acontece esse tipo de coisa. As pessoas, os trabalhadores acabam auxiliando aqueles que mais necessitam. Mas os dois núcleos de trabalho que está falando é a Servidores da Luz e a Tenda de Umbanda, né? Isso. Eles se dedicavam a ajudar as pessoas. Então, mas ter o intercâmbio entre
as pessoas e o plano espiritual. Dá uma olhada. Ó. Nos dois núcleos se verificava o que poderíamos chamar de mediunidade social. Um extenso laço entre o povo e os espíritos. Porque aqui, entretanto, foi nas atividades noturnas do Centro Espírita, Servidores da Luz e na tenda umbandista, Isso, Pai João é isso aí. de Angola, que meu coração se preencheu de luz e verdade. Então, eram essas duas casas que tinham esse trabalho social. Entendeu? De mediunidade social. Eles trabalhavam mediunicamente, mas ajudavam também as pessoas que necessitavam. E não o grupo X e o grupo anterior. Mas o que ele está Do falando, André e da Sabrina. o que eles estão falando é que nesses trabalhos, as pessoas em ambas as casas dilatavam o contato com as almas do além, seu patrimônio de fé e esperança em Deus e na vida, ou seja, as pessoas tinham contato com os espíritos nessa casa, né? Eles Porque o que a gente, conversavam com eles, né? isso, o que a gente vê hoje em dia é que esse contato ele deixou de existir, né? Porque assim, em cada noite de socorro e orações, minhas perspectivas se ampliavam acerca da bênção da mediunidade, derramando ondas de misericórdia e amor sobre o povo em sofrimento. Então, José Mário está contando que ele se Isso. sentia bem quando ele estava vendo Isso. esses dois trabalhos. Então, mas o trabalho, a mediunidade social é fazer com que as pessoas, ou seja, a sociedade, tenham contato com os espíritos, né? Sim. Não apenas recebam, aqui está uma mensagem de papel, né? Não, porque na casa do Consolador, na casa do Caminho, os apóstolos ficavam conversando, não era isso? Conversavam, auxiliavam as pessoas, não é isso? Então, mas aqui ele está falando. Aqui eles colocam que eram como a casa do Caminho dos tempos atuais. Então eles fizeram uma analogia daquela época. A casa do Caminho não era isso? Você que não era uma casa que acolhia as pessoas? Sim. Sim. E você está querendo dizer que aí não era só na questão do auxílio da matéria, mas no auxílio do espírito. É um contato do povo com os espíritos. Como fez o Antonino com a mãe do juiz lá, né? Com a Janice. Seria um acolhimento da entidade em relação à pessoa que estivesse o assistindo, né? Isso. Foi o que eu entendi também. Como acontece aqui também, né? Aqui a gente não faz isso no acolhimento de amor, mas nas outras atividades que também são públicas, frequentemente vem um espírito se comunicar e passar. Mas eles nunca passam mensagens direcionadas. Individuais. Já aconteceu. Já aconteceu, mas geralmente eles não passam. Mas é uma mediunidade social, porque numa casa espírita Você não vai você escutar. não vai escutar o espírito falando diretamente, né? Não. Quer dizer, não vamos generalizar, né? Na Só se maior for uma parte, consulta, né? Só se for uma consulta. na que a Umbanda pessoa você vai. Na Umbanda. aí Na você Umbanda passa. você vai. É. Se você for numa casa espírita tradicional, você não vai. Dificilmente, né? Você Não não podemos generalizar, porque tem casa que trabalha assim, né? Acho que aqui em Indaiatuba tem casas que trabalham assim. Que não Aqui são. no interior acontece mais. É. Tem mais essa troca. Tá. Algo mais? Marquei muito mais para frente, mas muito mais para frente. Tem coisas que da Leda possivelmente a Virgínia ou vocês podem ter antes. Eu estou lá na página 199, é a outra coisa que eu marquei. Não. Então vamos em frente. Não tem nada, Leda? Nem Virgínia? Não. É com relação aos exercícios mentais, que no parágrafo que começa assim.
foi orientada em um grupo espírita muito estudioso e cauteloso com as questões do intercâmbio espiritual. Acharam? Vai Achei. bem mais para frente. Sim. Passou pela excitação do psiquismo com os exercícios mediúnicos dissociados do exame honesto de sentimentos. Essa experiência, vivida dessa forma, desenvolve o mentalismo, uma atividade mental muito acentuada que contempla muito pouco o emocional do médium. E exercícios mentais desacompanhados de exercícios afetivos quase sempre redundam em prejuízo na estrutura psíquica do médium. Dá para dar uma melhorada nessa explicação? Eu achei um pouco Olha, se eu achar, eu ajudo, mas Eu também. eu também ajudo, mas assim, exercícios mentais desacompanhados. Aonde que Começa no tem? parágrafo, foi Página orientada. 62, Virgínia, Virgínia, página eu 62. não tô, eu tenho que achar. 199, Ivan. O meu não, o meu é diferente do teu, mãe. Nossa, pulou Ah, bastante mesmo. Avançou 10 páginas. Adiantou muito mesmo. Né? Vamos ver um pouquinho. Você pode ler de novo, Solange? Vou ler. Foi orientada em um grupo espírita muito estudioso e cauteloso com as questões do intercâmbio espiritual. Começa assim. Uhum. Ah, gente, antes, espera um pouquinho. Aqui ele está falando, Célia é uma médium saneadora que não exerceu suas funções. Aqui ele vem contando um parágrafo antes para que a gente possa se encontrar. É. Mediunidade reprimida. Tá, tudo bem. Durante então tá. a juventude, filiou-se a tarefas da Casa Espírita, fundada pelo pai em São Paulo. Foi médium de cura durante 2 preciosas décadas. Depois envolveu-se com um homem de posses que ela se enamorou. Ele, porém, não aceitava as diretrizes espíritas e recriminou sua participação, impondo como condição para a continuidade do relacionamento que ela abandonasse tudo. Célia assim o fez, alegando afastamento temporário. Passaram-se 10 anos distantes das atividades espirituais e seu marido sofreu uma doença arrasadora. Regressaram ambos ao centro espírita, onde ela desenvolveu seus potenciais mediúnicos e que o pai dela tinha fundado e era trabalhador. Porque senão a gente vai começando a se perder, né? Requisitando privilégios e lugar na tarefa, além de socorro especial ao marido. Surgiram conflitos e desgastes que duraram anos na casa espírita. Em meio a tanto embate, tanto o marido quanto o pai de Célia, ambos por questões de saúde, regressaram ao mundo espiritual em datas próximas. Por que disso, né? A gente para aqui. Porque a Célia estava sendo tratada e aí o José Mário, que estava ali juntamente com o Augusto, que era um dos enfermeiros, estavam visitando. E aí é por isso que ele está contando e explicando o tipo de mediunidade dela. Porque como ela estava em crise naquele momento, ela não pôde, o Augusto não deixou o José Mário conversar com ela, porque ela achava que ela dava aula de mediunidade, entendeu? Ela está no plano espiritual, ela também desencarnou depois, entendeu? Então eles estavam já no plano espiritual tratando dela. E aí ele começa a explicar o porquê de tudo isso, para que a gente entenda, porque senão fica uma coisa muito perdida. Em plena meia-idade, sozinha e infeliz, Célia se fechou para a vida. Acusou os trabalhadores do centro de não salvar nem dar oportunidade para curar os 2 amores, o pai e o marido. Teve uma velhice apática, solitária e dotada de venenoso mau humor. Fala da mediunidade como se fosse letrada no assunto. Deseja ensinar a todos que ela não conseguiu realizar.
Fez parte do grupo daqueles que sempre encontram motivos supostamente justos para explicar seu afastamento do serviço com Jesus. Não fizeram da mediunidade um projeto de vida, e sim um compromisso pesado do qual deveriam se desonerar. Fiz parte do mesmo grupo, permanecendo nas atividades por longo tempo. Somos aqueles médiuns que sempre encontramos fora de nós, no excesso de senso místico, as causas para os problemas que são nossos e que atribuímos à faculdade mediúnica. Célia é uma médium saneadora que não exerceu suas funções. Não. E como a educação mediúnica dela interferiu nesse processo, não consegui entender. Foi orientada em um grupo espírita muito estudioso e cauteloso com as questões do intercâmbio espiritual. Passou pela excitação do psiquismo com os exercícios mediúnicos dissociados do exame honesto dos seus sentimentos. Ela tinha a teoria, mas ela não tinha a prática. Que é aquilo que a gente fala. Se você tem tudo aqui, que é a filosofia, aquilo que Bezerra de Menezes fala, a gente já passou dessa parte filosófica, a gente já entendeu como que ela precisa se exemplificar. Se você não exerce, você acontece esse tipo de coisa. Você sabe o mecanismo, tá? Não faz, Mas você não sabe fazer. não pratica, né? Não, você não sabe fazer. Não sabe fazer. Você não sabe. Ela sabe Porque na você- teoria, mas ela não exercita, ela não coloca em prática, é isso? Por quê? Porque você não sente. Ah, Você não consegue. As pessoas têm que unir a teoria com o sentimento. O sentimento é a exemplificação. Ah, Valéria, é complicado. Não, eu preciso. É aquela coisa assim. Se a gente entra, olha para uma pessoa, aqui, por exemplo, a gente sente se ela está bem ou se não está. Isso é a nossa percepção, a gente já sabe. Ah, você está falando isso pelo rosto. Não, pela vibração. Então a gente sente, a gente fala de sentimento, tá? Na teoria a gente sabe, não tá bem e tal, mas a gente precisa exemplificar. O médium que não consegue isso, ele tem a teoria, mas ele não tem a exemplificação. Ajudei ou piorei? Acho que a continuação ajuda um pouquinho nisso que você está falando, amor. Vamos lá, então. Quer ler? Tá? Você parou onde mesmo? Passou pela excitação do psiquismo com os exercícios mediúnicos dissociado do exame honesto dos sentimentos. Essa experiência vivida dessa forma desenvolve o mentalismo, uma atividade mental muito acentuada que contempla muito pouco o emocional do médium. E exercícios mentais, desacompanhados de exercícios afetivos, quase sempre redundam em prejuízo na estrutura psíquica do médium. Era um grupo muito culto e com traços marcantes de intelectualismo. Essa condição incentivou essa experiência, que para alguns corações é de uma riqueza essencial para o equilíbrio e a reorganização interior, mas para médiuns como Célia, podem se converter em fonte de desânimo e frustração. Então, o que ela está falando aqui é que se você vai exercitar mediunidade, e aí eu posso falar de carteirinha, né? Tá, minha carteira de trabalho está assinada, registrada nisso, tá? Se você vai exercitar mediunidade e se abre com o intelecto e não com o coração, você não consegue exercitar a mediunidade da forma correta. Então você fica se enchendo de conhecimento, mas de prática não tem nada, né? Não foi por outra razão que, ao ser pressionada pelo companheiro afetivo, descuidadamente, não pensou duas vezes antes de largar tudo. Em verdade, é difícil um médium saneador se ajustar a tarefas com essa característica. Entendeu, Solange? Ajudou? Por que ela abandonou? Porque ela não tinha esse sentimento desenvolvido. Ela tinha a teoria. Teoria ela conhecia. Então, quando ela teve algo que chamou mais atenção,
Ela não pensou duas vezes. Na realidade, ela sabia como é que funciona as regras, os processos todos, mas ela não tinha amor pelo trabalho. É. Entendi. Ela falou, nunca havia pensado nisso. Educação mediúnica causando alterações psíquicas. E causa. O intercâmbio mediúnico na verdade, um laboratório de experiências psíquicas. Por essa razão, a renovação moral por meio da vivência do amor constitui o mais precioso ingrediente de segurança e êxito para tais iniciativas. Você vê, a gente roda, 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 roda e a gente cai na mesma coisa. Conhecimento e autoconhecimento, conhecimento e autoconhecimento. Se você não tiver autoconhecimento, não fizer a reforma íntima, a gente vai cair. Algo mais? Aí tem o pedaço que fala daquela enfermeira, né? Que está encarnada ainda. Aquela enfermeira que ria alto, né? Acho que é. Deixa eu ver. E agora, então, já teve lá no centro espírita, ela em tratamento, né? E Então, a agora, enfermeira estava o quê? Vamos lá, vamos tentar explicar para todo mundo entender. A Adélia estava numa crise. A Adélia é encarnada e naquele horário ela estava dormindo porque ela trabalha à noite. Então ela estava desdobrada, né? E aí conta que passaram por nós 2 auxiliares e uma senhora idosa empurrando uma maca na qual havia uma moça que ria descontroladamente. As gargalhadas trouxeram algo à minha memória. Olhei atentamente para ela e constatei, era a enfermeira que foi atendida no Centro Espírita Servidores da Luz. Era a mesma gargalhada estridente que deu ao sair do corpo durante o atendimento feito por Antonino. Augusto, percebendo o meu olhar, indagou: Você a conhece? Sim, falei meio em sobressalto. Ela estava em um atendimento na casa espírita na qual estamos atuando em alguns casos. Essa é a Adélia, médium que tem recebido benefícios de nossa ala a pedido daquela senhora que empurra a maca, chamada Anita, a sua avó. Então, olha, ela recebia, ela procurava o centro encarnada, encarnada. mas ela também recebia todo o auxílio devido a um espírito querido no plano espiritual desdobrado, tá? Tá. Mas essa hora do dia, porque ela está aqui em desdobramento, supus algum acontecimento como doença, ela trabalha à noite e nesse momento está está em desdobramento pelo sono. Passou a ter uma rotina, dia sim, dia não, aqui está ela. Meu Deus, do que se trata um caso deste? Assim como ocorreu no centro espírita, ela me parece em franca perturbação. Esta vai ter essa crise de riso por horas e depois se acalmará. Médium saneadora longe da tarefa. Imaginei que fosse esse quadro. É o resultado do descuido. Não trabalha, não roda energia, não retira, fica desse jeito. Fica acumulando. Mas Oi, Leda. Eu falei, fica acumulando essa energia dentro, né? E aí se descontrola. Mas ela é uma médium saneadora Uhum. e ela não trabalha. Ela trabalha como enfermeira, mas ela não trabalha como médium. Uhum. Mas eu Entendi. vou. Só mais uma coisa, né? Mais do que as energias, ela não sabe como lidar com isso. Uhum. Esse é o problema maior, né? Então, o médium saneador, ele limpa o ambiente, as pessoas, esse tipo de coisa, mas ela tem que fazer alguma coisa com aquela energia. Como ela não fez um curso de médios, como ela não sabe lidar com isso, é por isso que ela acumula. Entendeu? Aí você fala assim, mas e aí? Nem sempre você pode ser um médium saneador, não significa que você tenha que trabalhar no centro
espírita. Mas o que que você faz, né? As suas orações, a transformação do pensamento, essas coisas, né? Escutar uma música, fazer um exercício, né? E Porque como saber? Desculpa, pode concluir. às vezes a gente vai fixando somente no trabalho de dar paz. Trabalho. Não, E tem aí, que fazer às vezes, tem pessoas que não vêm para isso, não vão fazer essa opção. Ah, então eu vou ficar maluca? Não. Se você conseguir trabalhar de uma outra forma, tá tudo certo. E como a pessoa vai saber se ela é médium saneadora ou não? Solange, isso daí, olha, não é o médium saneador, qualquer médium que tem, a Mônica mesmo estava falando que aquelas pessoas que vêm, acho que foi há duas lives de quinta-feira, vêm para trabalhar na Umbanda e ter médiums, e ela explicou isso. Quem trabalha na Umbanda e tem que desenvolver a parte da esquerda, aqueles espíritos precisam se desenvolver através dos médiuns. Então, eles vão sentir muito mais. Enquanto eles não desenvolverem, eles não vão ter paz. Entendeu? Então, assim, são opções. É aquilo que a gente fala, é a busca do autoconhecimento. Às vezes, se ela fizer uma meditação, se ela for andar na praia, ela já consegue eliminar e não necessariamente fazer isso. Porque se você for pensar, ela faz o trabalho dela de saneadora trabalhando como enfermeira. uma enfermeira, pois Uhum. é. Sim, Ela não sabe como lidar com a energia como que. lidar. Como lidar com a energia, né? Agora, falando um pouco do que a Solange perguntou, como é que você sabe qual que é a sua mediunidade? Estudando, se Não, conhecendo. é. Não tem outro jeito. Ah, mas e as Autoconhecimento. pessoas que não conhecem o Espiritismo? Pode ter certeza, se o Espiritismo fosse alguma coisa que fosse ajudar ela no caminho, apareceu um monte de vezes a oportunidade de ir, mas a pessoa não quis. Mas é aquilo que eu falo, não é só no espiritismo, ela pode ir na católica, ela Sim, pode ir na Sim, Xexunoé, ela pode ir em qualquer lugar. lugar. Simplesmente se sentar em casa, conversar com Deus. Não é simples, mas é que as pessoas acham que sempre tem que estar dentro de um templo para conversar com Deus. Mas se fizesse isso, já ajudaria bastante. mas ela foi convidada a participar do preparo mediúnico. Será que ela não tomou as iniciativas para tal? Nas últimas semanas, regressando aos servidores da luz, não me lembro de tê-la visto por lá. Ela não voltou ao centro espírita. Já temos uma ficha da Adélia por aqui. Continua envolta na preguiça e na descrença, com seus deveres espirituais. Podemos dizer que, para os olhos humanos, ela é uma enfermeira calada e discreta, e por dentro é uma jovem enlouquecida lutando para ficar de pé. É também um caso de mediunidade reprimida? Seria mais correto dizer eclosão mediúnica. O termo mediunidade reprimida é mais apropriado para quem já exprimiu a força mediúnica e veio, depois, a tolhê-la. Adélia já é muito querida de nosso coração. Quando se equilibrar, será uma ótima médium para você conversar. Sua avó guarda laços afetivos muito consistentes aqui no hospital. Aqui, acho que o principal desse pedaço aqui é que você vê ela preguiça e descrença. Descrença. Uhum. Isso é o caminho para você para ter o desequilíbrio, entendeu? Ela não acredita, mas ela vai lá, mas ela não acredita. É. Não tem muito o que ser feito. E aí, E por onde não, que tá? Oi, Virgínia, vem. não acreditar, no caso, é que ela não se interessa em estudar. Mas se ela não acredita, por que ela vai estudar? Então, mas é Na isso que eu estou realidade, falando. por causa da Sim. preguiça, ela não acreditar talvez seja a desculpa que ela tem para não ir atrás.
Não ir atrás. Hum. Ou então esperar que faça um milagre por ela. Por A ela. Aí sim, mediunidade tem que fazer um milagre. tem que Eu fazer um estou milagre. indo lá, por que que não fazem por mim? Certo. É. Sendo que é a pessoa que tem que fazer por ela mesma, né? Mas ela não pode dar essa desculpa, Não, porque o Antonino já falou para ela que ela tem mediunidade e que ela deveria estudar. exato. Mas aí Então a preguiça. a oportunidade apareceu, só que ela Sim, não quer. mas é que não quer. Uhum, É. uhum. Cada um tem o seu livre-arbítrio e assume É. as suas escolhas. Sim. Exatamente. Bom, nós paramos em trabalham visando em um futuro de bênçãos para ela.